Bora, Felipão, precisamos ainda continuar falando de Flamengo, porque saiu uma decisão importante do Ministério Público com relação à história do Ninho, cara. Ontem, vamos olhar aqui o que temos de novidades. Ministério Público pede condenação de acusados por incêndio culposo no Ninho do Urubu. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu no domingo a condenação de todos os acusados pelo crime de incêndio culposo que ocorreu no Ninho do Urubu, centro de treinamentos do Flamengo, em fevereiro de 2019. A tragédia resultou na morte de 10 garotos da base e outros 3 sofreram lesões. O órgão ouviu mais de 40 testemunhas durante mais de 3 anos desde o oferecimento da denúncia. Diante da complexidade do caso e pluralidade dos acusados, o Ministério Público entendeu que o conjunto probatório angariado comprova plenamente a responsabilidade criminal nos denunciados que ocupavam cargos com ingerência na administração do referido CT. Os acusados são Antônio Márcio Mongelli Garotti, ex-diretor de e-mails do Flamengo; Marcelo Maia de Sá, ex-diretor adjunto do Patrimônio de Obras do Flamengo; Cláudia Pereira Rodrigues, representante da empresa NHJ, que forneceu containers usados como alojamento; Danilo da Silva Duarte, engenheiro responsável pela fabricação, montagem e instalação dos containers; Fábio Hilário da Silva, engenheiro responsável pela fabricação, montagem e instalação dos containers; e mais um engenheiro responsável, Wesley Jimenez; e por fim, o Edson Coleman da Silva, responsável pela manutenção dos aparelhos de ar-condicionado. 11 pessoas foram denunciadas, mas o judiciário entendeu que 2 acusados não estavam mais vinculados ao fato. Além disso, um terceiro foi absolvido por entenderem que suas ações não contribuíram para a prática do crime. O quarto excluído da denúncia foi Eduardo Bandeira de Mello. Ele não chegou a ser julgado porque atingiu a idade prevista no Código Penal, que implicava a redução de sua pena, o que resultou na prescrição do delito. Só por isso, hein? Foi ele quem assinou todos os contratos de compra dos containers que pegaram fogo. Nossa. Em 2014, o ex-presidente do clube chegou a ser notificado pelo Ministério Público e pelo Ministério Público do Trabalho para regularizar a situação considerada precária pelas autoridades. Na nota, o Ministério Público ainda diz que o episódio que ficou conhecido como a maior tragédia da história do Flamengo poderia e deveria ter sido evitado. Na peça, o órgão diz demonstrar com rigor técnico como os comportamentos dos denunciados contribuíram para a ocorrência do delito que ceifou a vida de 10 adolescentes. O Ministério Público pede a condenação com a resposta penal justa e necessária. E aqui tem uma grande nota do Ministério. Não fala aqui quais seriam as penas, respectivas penas, tá? Mas... Cara, quem assistiu o documentário... Independentemente de quais sejam as penas, uma condenação, Felipe, eu não defendo, não sei necessariamente, eu não tenho os autos, eu não sei o processo, eu não sei, mas assim, independentemente de prisão ou não, de qual pena ou não, mas assim, seria muito importante que todas essas pessoas que o Ministério Público, depois de anos de análise, entendeu que que suas ações culminaram nessa tragédia. É muito importante que todas essas pessoas sejam condenadas. Eu só digo isso. Cara, não sei se você chegou a assistir, ou se a galera do chat chegou a assistir o documentário deles no Netflix. Que assim, eu assisti, cara, as lágrimas, assim. Eu chorei assistindo. Chorei mesmo. Não tenho condições de ver um negócio desse. Chorei porque ver a dor dos familiares é um negócio cruel demais, assim. E ver toda a negligência que foi feita por parte do Flamengo na manutenção daquilo ali, de ter deixado naquela situação os moleques dormindo em containers e tal, sem a devida, sabe, sem se preocupar ali com a segurança deles, no sentido de, pô, será que eles estão num ambiente seguro de fato, assim? Será que tá tudo legalizado aqui? Será que tá tudo... Não, e não tava, cara. E não tava. Corria-se um grande risco e, de fato, aconteceu essa tragédia que poderia ter sido evitada. Esse é o grande lance, assim. E... Porra.
É triste demais, cara. Os moleques que tinham um sonho ali, você vê os pais falando. Porra, é duro, cara. É duro. Acho que esse caso não deve ser esquecido nunca. E o que mais me doeu ali, né, vendo a série também, e aí é uma outra questão, que eu não tenho informação nesse momento se isso já foi resolvido ou não, era o ressarcimento das famílias, assim. O quanto isso era duro, velho. De ficar uma briga jurídica ali, sabe, do Flamengo ter que pagar aquelas crianças, pagar as famílias e tudo. Nossa, cara, que dor, cara, que dor, que dor. E aí você vê, enfim, essas pessoas aí, os nomes que você leu, essas pessoas têm que pagar, cara. Tem que pagar. E o principal cabeça disso tudo é o cara que reconstruiu o Flamengo, né? Que é o Bandeira de Melo. E acho que pelo visto ele não vai pagar por isso, Não cara. vai. Já é, ele tá fora já. É, pois é. PJ diz: o que deve doer ainda mais nos familiares é ver essa negligência no momento mais rico do Flamengo. Falta de orçamento É não isso. era. Perfeito, cara, nossa. Cara, e o documentário mostra a dicotomia disso, assim. O Flamengo voando, já ganhando títulos e contratando jogadores e tendo um elenco milionário e etc. Enquanto a briga na justiça ainda rolava para a família receber um valor irrisório perto do que o Flamengo arrecadava, assim. Então, cara, é muito dolorido, cara. Muito dolorido de ver, assim. Você fica, caralho, velho, não é possível. Que mesquinharia, cara, que nível que chegou o ser humano, assim. É foda, cara, é foda. E isso não é culpa dos torcedores, isso eu sei que os Não, torcedores ficam. E também eu fico pensando, né? Deve ser foda, né? Você, como torcedor, ver o seu clube agir dessa maneira. Porque você não ama o seu clube pelos dirigentes que agem dessa maneira. Você ama seu clube pela sua relação que você tem com a instituição, né? o Flamengo não é o Landinho, o Flamengo não é o O Bandeira de Bandeira, o Melo. O BAP, essa Flamengo é a, galera é a toda. sua torcida, velho. É isso. É a sua torcida, o que, o que Mas, significa pra mas sua torcida. assim, a visão da instituição, nesse caso, ela deveria ser. Cara, assim, se o Flamengo tivesse tido um plano diferente com relação a isso, atacado isso de uma maneira diferente, para limpar até sua imagem institucionalmente, feito o que deveria ter sido feito, eu acho que o Flamengo conseguiria sair muito maior disso. E o Flamengo saiu menor, cara, de toda essa briga. Exatamente. E assim, de novo, por culpa única e exclusivamente da diretoria. Não só a diretoria que protagonizou essa tragédia, mas a diretoria que lidou com essa tragédia depois do que ela tinha acontecido. As diretorias que sucederam ao Bandeira. Uma pena completa e mostrando que no fim o mais importante é o dinheiro e não a imagem, não a vida e não o ressarcimento, né, da ideal O, dessas famílias. Uma o pena. Kelvin Silva comentou aí no chat, dizendo que o Flamengo, como eu disse, já tinha chegado a acordo, né? Eu não tinha certeza exato disso, mas como temos aqui a internet e pagamos ela para isso, realmente o Flamengo chegou a acordo com a última família, a família do goleiro Christian Esmério, que foi um dos mortos no incêndio do Ninho. Já chegaram a um entendimento jurídico aí para o ressarcimento dessa família também. Demorou, né? Demorou muito. Acho que isso é mais doloroso ainda também. Essa corda esticada para, sendo que era algo que poderia ter sido resolvido muito Na fácil, assim, hora, cara. cara, na hora. Porra, pelo No, amor de no Deus. ano de 2019, assim, que foi um ano de ouro pro Eu não Flamengo. consigo aplaudir isso. Ai, É. finalmente saiu o acordo. Estamos Não, em finalmente saiu, 2025. mas estamos em Eu não consigo 2025. aplaudir isso, desculpa. Imagina a corda esticada, o tanto de dor que essa família teve que ter de ir lá sentar num tribunal e advogado e o caralho, pelo amor de Deus, mano. Só queriam descansar, só queriam que o filho deles descansasse em paz também. É. É muito triste, cara, tudo isso que o próprio Flamengo fez, cara. Não podemos esquecer disso, cara. Não podemos esquecer. E aí o Flamengo, instituição, ele tá no rosto dessas pessoas que representavam ele naquele momento ali. Infelizmente, cara. Eu sei que tem muito torcedor que fica chateado, mas, cara, se fosse o meu clube, eu ia cobrar até o fim, cara.
Ia cobrar até o fim. A gente pode falar o que for do Mauro aí, mas ele é um dos caras que mais bateu de frente com essa questão aí, cara. Sem dúvida. Sem Sem dúvida. dúvida. É um cara que sempre teve em cima e ele, inclusive, aparece no documentário da Netflix lá e tal. A É um César. documentário que eu recomendo, cara. A César o que é de César. Exato. É isso. Que tristeza. Enfim, eu espero só que essas pessoas todas aqui que foram citadas sejam condenadas. O que vai ser de pena, se é prisão, se é ressarcimento, não sei. Aí deixo para a justiça, mas a resposta histórica seria todas essas pessoas condenadas por homicídio culposo. Todas elas terem ficha criminal e a mancha pelo resto das suas vidas, sabendo que elas foram responsáveis por colaborar com a morte de pessoas inocentes a partir das suas próprias decisões.